se me permitisse, então eu daria as boas-vindas a todos os que nos acompanham nesta segunda conferência da Estrela, do ciclo de conferências de 2021. Em 2021 dedicámos este ciclo de conferências ao património, às tradições, aos modos de vida, mas também ao desenvolvimento territorial deste território que, como todos sabem, classificado em julho de 2020 pela Unesco como Geoparque Mundial, e nesta segunda conferência de 2021 vamos debater os desafios e as oportunidades dos territórios do interior e contamos hoje, com muita honra, com a presença da Sra. Ministra da Coesão Territorial, a professora doutora Ana Abrunhosa. Mas antes passaria e daria a palavra ao Sr. Presidente da Associação Geoparque Estrela, o professor Dr. Joaquim Brigas, para também fazer a abertura deste webinar. Sr. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Excelentíssima Senhora Ministra da Coesão Territorial, a professora doutora Ana Abrunhosa, estimados participantes neste webinar das Conferências da Estrela, hoje com o tema Territórios do Interior, Desafios e Oportunidades. Caro moderador, Dr. Manuel Castro, começo por saudar a Senhora Ministra, dizendo-lhe o quanto estimamos, na esfera dos territórios de Geoparque Estrela, ter connosco uma responsável governamental que, com visível empenho e vocação, encarna verdadeiramente a pasta de Ministra para os Desafios e Oportunidades dos Territórios do Interior, o tema de hoje. Já era tempo, em 2021, de o Governo ter no Conselho de Ministros uma provedora dos territórios do interior. Ter alguém que identifique, que sugira, facilite, defenda, aprove, que decida os meios materiais e financeiros que podem induzir o desenvolvimento no interior de Portugal. Sobre este processo de desenvolvimento, e em particular sobre o processo de desenvolvimento dos territórios, dos concelhos que integram o Geoparque Estrela, tenho 3 factos relevantes a referenciar. Primeiro facto, a pandemia da Covid-19 aumentou a competitividade dos territórios do interior de Portugal, nomeadamente na região da Guarda. A população ativa do interior revelou-se mais imune e resistente a surtos do novo coronavírus. O sistema empresarial do interior mostrou-se resiliente às paragens e às quebras de atividade de muitos setores da economia. Ou seja, no mar de dificuldades em que estamos todos mergulhados, o interior de Portugal revelou-se um território mais atraente para quem, hoje e amanhã, quer fazer investimentos empresariais. Ao mesmo tempo, o interior tornou-se mais atraente para quem tem de continuar a sua vida profissional em teletrabalho e pode residir com mais conforto e qualidade de vida longe dos grandes centros. Na primavera e no verão de 2020, em plena pandemia da Covid-19, o interior registrou também procura muito significativa no turismo, na restauração, na hotelaria, etc. Há, portanto, um potencial que pode e deve ser colocado ao serviço do desenvolvimento e do aumento da competitividade destes territórios no pós-pandemia, o qual, se tudo correr como se deseja e se houver vacinas suficientes no mercado mundial, deverá iniciar na primavera-verão deste ano. Este potencial vai ter de ser posto ao serviço da fixação de pessoas nestes territórios, da aceleração da economia local e da criação de novas oportunidades para os setores da sociedade do interior do país, que precisam de ser qualificados. O segundo facto relevante, para o qual quero chamar a atenção, é precisamente para a classificação do Geoparque Estrela como Geoparque Mundial pela Organização Nacional, para a Organização das Nações Unidas, portanto, para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Este reconhecimento não começou quando a região da Serra da Estrela foi classificada oficialmente pela Unesco. Esta conquista começou a ser preparada em 2014 e correspondeu a um desejo de preservação ambiental e paisagística, correspondeu a um desejo de desenvolvimento inclusivo e sustentado de 9 municípios do distrito da Guarda, de Castelo Branco e de Coimbra,
portanto, Belmonte, Selic, Covilhã, Fornos de Algodas, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Ceia. Esta conquista correspondeu também aos desejos do Instituto Politécnico da Guarda e aos desejos da Universidade da Beira Interior, de participarem na valorização e na qualificação dos territórios e da comunidade em que estão inseridos. É preciso sublinhar esta dimensão de comunidade, porque os geoparques não têm donos, nem nos presidentes das autarquias, nem nos líderes das instituições de ensino superior da região, nem naqueles que circunstancialmente os dirigem. O Geoparque Estrela pertence às populações que residem e trabalham no seu interior. E, por isso, tudo o que se fizer no Geoparque Estrela tem obrigatoriamente de ser posto ao serviço destas populações e dos seus interesses. Como já afirmei noutras ocasiões, o potencial geológico do território da Serra da Estrela, bem como o seu património natural e cultural, têm de ser preservados e desenvolvidos em nome dessa população. Chego assim ao terceiro facto relevante que quero chamar a atenção neste webinar. O Politécnico da Guarda, que preside o Geoparque Estrela, existe para servir este território, para qualificar os recursos sociais, económicos e culturais desta região. Toda a orientação estratégica do Politécnico da Guarda está hoje dedicada para o serviço da qualificação da população desta região e para o desenvolvimento económico deste território. No Politécnico da Guarda estamos a fazer tudo, quer ao nível da oferta formativa, quer ao nível da investigação científica, quer ainda ao nível das parcerias com os agentes económicos locais, estamos a fazer tudo para dotar este território de competências de que ele precisa para aproveitar os desafios e as oportunidades que são o tema deste webinar. O Instituto Politécnico da Guarda está totalmente empenhado na investigação científica deste território para disponibilizar o melhor conhecimento possível das suas características e das suas potencialidades geológicas e paisagísticas. A formação de quadros especializados para a preservação ecológica, a proteção ambiental e a gestão do turismo são, hoje, uma prioridade para o IPG. É preciso dar resposta às necessidades que precisam de ser colmatadas para que seja possível manter a área da Serra da Estrela protegida e fazer um bom uso dos seus recursos que estão disponíveis. O crescimento económico, a reabilitação urbana, a transformação digital, a transição energética, a gestão das cidades, a promoção dos territórios, a valorização dos produtos endógenos, a captação de redes de investimento, tudo isto é essencial para responder aos desafios e às oportunidades que o momento presente coloca à região da Serra da Estrela. Termino, Senhora Ministra, senhoras e senhores participantes, dizendo que contamos com o Governo para ajudar quem tem vontade, meios e conhecimento nestes territórios do interior para dar saltos de desenvolvimento e alcançar níveis de vida compatíveis, quer com os nossos sonhos, quer com os níveis de vida de muitos outros países da União Europeia, a começar pelos nossos vizinhos espanhóis. Contamos com o Governo, nomeadamente, para 4 coisas. Para apoiar a instalação de um porto seco na Guarda, uma infraestrutura logística que permitirá às empresas desta região do interior importar e exportar mercadorias sem ter de as despachar ou levantar aos portos marítimos do litoral. A proximidade de um porto seco é fundamental para as empresas dos municípios que integram o Geoparque Estrela aumentarem a competitividade dos seus bens e serviços no mercado global. Para trazer o PROVER, Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos para os Territórios Geoparque Mundial da Unesco da região Centro. Para implementar uma efetiva discriminação positiva das instituições dos territórios do interior que concorrem às linhas de financiamento de verbas europeias. Para levar a cabo a recuperação urbanística e paisagística da zona da Torre da Serra da Estrela. É urgente, hoje mais do que nunca, colocar o plano integrado para a Torre no terreno. Muito obrigado, Senhora Ministra, pela sua presença. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelas suas palavras e pela abertura desta segunda conferência. Antes de passar a palavra à Senhora Ministra, gostaria apenas também de referir que no final da intervenção da Senhora Ministra, quem nos está a ver e ouvir poderá colocar questões para um período de debate, preferencialmente por escrito para podermos agilizar. Podem utilizar para o efeito o key and, as questions and answers que estão no nosso Zoom, no webinar. Podem também colocar, quem nos está a ver através do streaming do Facebook, podem colocar também por escrito as questões que eu próprio colocarei à Senhora Ministra. Antes de passar a palavra, mais uma vez agradecer a sua presença. É uma honra para o Estrela Geoparque Mundial da Unesco contar com a sua presença. Gostaria apenas só de relembrar, porque será certamente relembrar, algumas notas biográficas da Senhora Ministra para que todos possam ter esse conhecimento. A professora doutora Ana Abrunhosa é licenciada em Economia, mestre em Economia e doutorada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra desde 1995, onde lecionou diversas disciplinas como Introdução à Economia, Microeconomia 1, Economia Regional, Economia Europeia, Introdução à Gestão, Seminários de Gestão de Inovação, entre outras. É colaboradora regular com a Faculdade, com as diversas faculdades da Universidade de Coimbra. Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro entre maio de 2014 e outubro de 2019. Presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro desde maio de 2014, Presidente do Comitê de Investimento de Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas desde junho de 2016, Presidente do Conselho Geral do Fundo de Dívida e Garantia da Instituição Financeira de Desenvolvimento de julho de 2017 a dezembro de 2018, Presidente do Conselho Geral do Fundo Capital e Quase Capital desde janeiro de 2019, Presidente da Comunidade de Trabalho Euroace, Trabalho Alentejo Extremadura e da Euroregião desde junho de 2018, foi vogal executiva da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro, mais Centro, de fevereiro de 2010 a maio de 2014, foi vice-presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, sendo responsável pelas áreas de desenvolvimento regional, do apoio jurídico e administração local e da comunicação, gestão administrativa e financeira entre 2008 e 2010, foi investigadora do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, publicou diversos artigos e livros e capítulos de livros nacionais e internacionais sobre desenvolvimento regional, economia e gestão da inovação e atualmente desempenha o cargo de Ministra da Coesão Territorial. Senhora Ministra, muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. É para nós um grande privilégio poder contar com a sua presença e ouvir aquilo que tem para nos partilhar sobre os desafios e oportunidades dos territórios do interior. Muito obrigado, Sr. Ministro. Está sem som? Muito boa tarde. Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer as palavras amigas, as palavras excessivas, dizer-lhe que sou beirã, que apesar de não ter nascido na Beira Alta, esta é a parte da minha bibliografia que eu tenho mais orgulho em dizer. Nasci em Angola, mas sou beirã do coração, gosto de dizer que cresci e que me moldei nas pedras da Beira Alta e tenho o grande privilégio de ter frequentado uma das melhores escolas do país, na Guarda, na altura o liceu, e portanto a escola secundária agora, mas na altura o liceu. E portanto, dizer-vos que é um grande orgulho estar aqui convosco hoje e pedir desculpa de alterações de datas, mas a nossa vida agora tem-se complicado um bocadinho e nem sempre conseguimos controlar o nosso tempo. Quero cumprimentar de forma muito amiga, vou fazer rapidamente os cumprimentos, até para passar à resposta de algumas questões. Já fui adiantando algumas questões, respostas, já. Quero cumprimentar o Sr. Professor Joaquim Brigas, que é o Presidente da Associação Geoparque Estrela, mas também o nosso Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, e agradecer-lhe imenso as palavras e a intervenção, à qual eu não deixarei de dar nota. Quero também cumprimentá-lo, Emanuel de Castro
e felicitá-lo também, coordenador da Associação Geoparque Estrela, aos autarcas e aos representantes das autarquias que eu vou vendo aqui, um grande abraço, muito, muito amigo, e a todos os participantes também vos cumprimento e obrigada pela consideração que fazem, por me estar a escutar, e espero que deem estes minutos por bem utilizados e, por favor, sintam-se. E, portanto, queria renovar o agradecimento pelo convite para estar convosco esta tarde, sobretudo pela escolha do tema, como diz-me muito, e neste momento tenho muita responsabilidade sobre esta questão, e queria, sobretudo, dizer que nunca são demais os esforços que todos temos que fazer para colocar na agenda pública e na agenda política e mediática o interior do nosso país, e, portanto, que demasiadas vezes não é devidamente valorizado e às vezes é esquecido, e, portanto, nunca são demais os esforços que todos façamos em conjunto, autarcas, instituições de ensino superior, os nossos estudantes, as nossas empresas, as nossas associações, para colocar e reiterar a importância do interior na agenda pública, política e imediata. Portanto, é cada vez mais importante falarmos do interior, conhecermos o interior e debatermos o futuro destes territórios. E numa perspectiva como a que o Sr. Presidente do Politécnico a fez, que é aquela em que a faço, não ignorando de facto que temos problemas, mas no litoral também temos, não é? São diferentes, mas valorizando o que temos e olhando para o futuro. E foi sobretudo nessa perspectiva que o Sr. Presidente da Associação Geoparque Estrela o fez, e, portanto, queria aqui também saudar essa postura. Eu penso que me convidaram não só pelas funções que tenho, mas porque também me conhecem, porque nas minhas anteriores funções eu tive o privilégio de contactar convosco e de, desde o início, perceber o esforço extraordinário que estavam a fazer desde 2014. E, portanto, desde o início percebi que tem aquela característica que precisamos no interior, que nunca são teimosos, casmurros, e, portanto, nenhuma dificuldade de fazer aquilo que alguns não acreditavam, em conjunto, naturalmente, com as autarquias e com outras instituições que foram também, cuja visão estratégica e cujo apoio quero aqui também saudar. Sabem que quando digo que é preciso falarmos do interior, digo também que precisamos de um discurso diferente. Aliás, na linha do que o Sr. Presidente do Instituto Politécnico da Guarda o fez. O interior de hoje, deixem-me dizer-vos, o interior de hoje não precisa do discurso de mão estendida. Se queremos discutir este território, temos de deixar os pressupostos e preconceitos do passado. Temos de conhecer o presente, a realidade, do que é viver todos os dias no nosso interior. E sempre de olhos no futuro. Eu queria aqui, em primeiro lugar, antes de falar do futuro, renovar os parabéns pelo reconhecimento da Serra da Estrela como Geoparque Mundial da Unesco, e hoje dizer que o nosso país é mais rico, porque para além do Geoparque Estrela, nós já tínhamos o Açores Geoparque, o Aruca Geoparque, o Naturtejo e as Terras de Cavaleiros, no Unesco Global Geoparque. O Geoparque Serra da Estrela na componente Educação, Ciência e Cultura, que é muito, muito interessante, porque, de facto, se pensarmos o que faz mais importante, o que é mais importante para o nosso desenvolvimento, estamos a falar, de facto, quando hoje só com o discurso do betão das estradas, nós aqui estamos a focar o discurso na educação, na ciência e na cultura. Não podíamos estar... este é o caminho, aliás, e, portanto, queria aqui frisar esta componente da educação, ciência e cultura e a importância que o Politécnico e a Universidade da Beira Interior também, mas o Geoparque é gerido neste momento pelo Politécnico, tiveram. Eu queria aqui também realçar que isto foi um esforço coletivo e, portanto, queria também evidenciar que este é um exemplo do que podemos fazer no interior.
muito provavelmente com poucas ajudas do governo, com poucas ajudas, mas coletivamente, trabalhando em conjunto. Este é um exemplo daquilo que podemos fazer, do papel fulcral que os atores locais têm no desenvolvimento do seu território. Isto também contraria muito às vezes o que é aquele discurso dominante de estarmos à espera que alguém venha fazer por nós aquilo que muitas das vezes nós fazemos e devemos fazer nos nossos territórios. E também sobre isso deram um exemplo de juntando-se, ultrapassando dificuldades. Não quero com isto dizer que os governos, as entidades regionais não devam ser facilitadores e estimular o desenvolvimento destes territórios. E, portanto, queria aqui dizer que há um momento para festejar. O Geoparque Estrela é hoje um Geoparque Mundial da Unesco, um novo fator de união para todos vós, uma nova plataforma, um selo, mas que implica aqui uma grande responsabilidade, que exige que se continue a inovar, a investir, a promover o território e tudo o que ele tem de único, de excelente e, portanto, enriquecedor da nossa região e do nosso país. E a ideia aqui é aproveitarmos este selo. Eu falo no plural porque se a Serra da Estrela, se o território se desenvolver, o país é mais rico. A ideia é aproveitarmos este selo, esta plataforma, para fazermos mais em conjunto, e a ideia aqui é, de facto, gerarmos mais massa crítica a partir de algo que já foi reconhecido como uma riqueza única no mundo e, portanto, a partir daqui mobilizar mais instituições, mais empresas, mais estudantes, mais investigadores, mais investidores para se juntarem a nós e, no fundo, para valorizarmos mais este ativo imaterial, que é a Serra da Estrela. E se me convidaram para falar da valorização do interior, este evento é um excelente exemplo dessa valorização e, mais uma vez, volto a dizer, da prova de que os agentes mais importantes do desenvolvimento dos territórios são os atores locais, começam por ser os atores locais. Volto a sublinhar que para mim isto é muito importante. Não basta pedir a intervenção do governo, não basta pedir a intervenção das entidades fora do território, quando muitas das vezes nós depois não temos a capacidade no território, como fizeram no Geoparque. Este é um excelente exemplo, de se unirem em volta de uma causa, de trabalharem, de dividirem tarefas, de enfrentarem as dificuldades. Este é um excelente exemplo de como localmente os atores locais são os mais importantes no desenvolvimento dos territórios. Portanto, são a prova viva daquilo que estou a dizer. Queria também, e agora vou diretamente ao tema, que nos traz aqui, territórios do interior, desafios e oportunidades. E dizer-vos que, na minha perspectiva, os diagnósticos estão feitos e as causas estão identificadas. E, portanto, o interior precisa de um olhar mais atento, como já disse, por parte do poder público, político e mediático. Temos que perceber que o modelo de desenvolvimento que queremos, se é um modelo, volto a dizer, de mão estendida, de um interior contra o litoral, ou apenas da valorização dos recursos endógenos. Ou, pelo contrário, aquele modelo que acredita que a não valorização de vida do interior prejudica o país como um todo, na sua globalidade, que o interior tem um enorme potencial por explorar e que a não exploração desse potencial empobrece o país como um todo, e não é apenas nos seus recursos endógenos. Eu creio que isto é uma visão redutora do desenvolvimento dos nossos territórios, que o interior tem qualidade de vida e segurança, que permitem que nestes territórios se crie valor, a partir também dos recursos endógenos, naturalmente, mas, como já fui dizendo, a partir da ciência, a partir da tecnologia, só possível com pessoas e pessoas qualificadas. E, portanto, a importância de termos as instituições de ensino superior nestes territórios devidamente valorizadas e envolvidas nestes processos de desenvolvimento. E, portanto, quero deixar aqui novamente as felicitações ao Instituto Politécnico da Guarda, à visão dos autarcas que colocaram o Instituto Politécnico da Guarda na frente deste processo e que continuam a colocar. E se conseguirmos ter pessoas, se mudarmos a percepção do interior, não podemos num dia estar a dizer isto é uma pobreza franciscana, como muitas vezes ouvimos, e no outro dia dizer venham viver e trabalhar no interior porque aqui tudo é uma maravilha.
e, portanto, todos sabemos que a verdade não está em nenhum destes extremos, todos sabemos que temos enormes potencialidades, também temos problemas, o litoral também tem esses problemas, são diferentes, e, portanto, temos que cuidar de todos, temos que cuidar de cada problema e adaptar as soluções aos problemas. Num país onde a regionalização foi rejeitada e onde a descentralização é tão difícil, continua a ser um desafio muito grande devolver centralidade ao interior. É isto que temos que fazer. Eu acredito que se nós descentralizarmos mais as decisões, confiando mais nos autarcas, confiando mais nas regiões, retirando poder do poder central para as regiões, para as autarquias, eu diria aqui que nós ficaremos melhor preparados para criar as soluções mais adaptadas aos problemas, para que essas soluções sejam mais flexíveis, para que sejam soluções mais céleres, porque às vezes até temos soluções, mas elas demoram a chegar ao território e, portanto, e queria aqui também falar da importância de olharmos o interior numa perspectiva de Península Ibérica, que é muito importante porque nos dá a escala e a massa crítica necessária para muito daquilo que queremos fazer com as nossas empresas, com as nossas instituições de ensino superior. Eu queria aqui dizer-vos que nós todos temos consciência de que no interior os problemas existem e que os desafios, mas não podemos permitir que se fale do interior e que quando se fala do interior não se vá para além desses problemas e dessas dificuldades. E, portanto, felicito mais uma vez o evento. E, portanto, nós, a primeira coisa que temos que mudar é não permitir que quando se fala do interior se destaque apenas os seus problemas e as suas dificuldades. E eu acho que este é o maior dos desafios que nós temos tido até agora. É aquele para onde todos temos que começar. Devolver ao interior a discussão sobre as suas potencialidades, sobre as valências dos seus territórios, sobre a diversidade dos vários interiores que temos no nosso Portugal, sobre aquilo que se pode fazer e fazer bem nesta parte do país. E o Sr. Presidente do Politécnico da Guarda falou da pandemia, e de facto a pandemia serviu para que muitos voltassem ao interior. E voltassem, de facto, a ter uma percepção diferente do interior. Porque há muita gente, nomeadamente formadores de opinião, que falam do interior porque conheceram um período de férias. Isso não é conhecer, de facto, o interior nem as nossas gentes maravilhosas. E, portanto, muito do que hoje se ouve sobre o interior não parte apenas dos desafios que os territórios enfrentam, mas, sobretudo, dessa má percepção, do desconhecimento que muitas pessoas ainda têm sobre o interior, de preconceitos que foram há muitas décadas que já deviam ter sido ultrapassados e que temos que combater. Reparem nas capas dos jornais, e vou dizer, quando se fala do interior, públicos e outros, qual é a imagem que aparece? Se alguma vez aparece uma imagem do Politécnico da Guarda, de uma sala de aulas, de um centro urbano, de um hospital, ou se não aparece a imagem do interior rural, despovoado, muitas das vezes, e que nós temos que nos orgulhar naturalmente. Portanto, começa por aí. Nós sabemos o quanto uma imagem comunica. Eu há dias tive a experiência de comunicar um conjunto de apoios que fizemos para empresas do interior, porque a primeira coisa que fizemos e que temos que continuar a consolidar foi para abrir só para territórios do interior, de apoio ao investimento, e tivemos, mesmo em pleno período de pandemia, nós tivemos uma surpresa enorme. Aliás, nós tivemos uma procura que foi 5 vezes maior a dotação. Estou a falar de apoios ao investimento das empresas, só para territórios do interior. E o que fizemos foi uma coisa totalmente diferente. Abrimos o aviso em contínuo, só para os territórios do interior, e o aviso esteve aberto de fevereiro até dezembro, para permitir às empresas, quando tivessem as suas candidaturas preparadas, submetessem a candidatura e não andassem à pressa a preparar a candidatura porque o aviso de concurso estava a fechar. Quando comunicamos, através de uma nota à comunicação social, os resultados, estou a falar de
investimentos para indústria, para turismo, empresas. A imagem que apareceu foi de um terreno com pedras, como se o investimento empresarial que estivéssemos a falar fosse agricultura ou fosse num território despovoado. E, portanto, dar-vos esta nota de que temos muito ainda que fazer, muitos preconceitos, muitos para ultrapassar. E eu estou a dar uma importância muito grande a isso, porque o desconhecimento que existe sobre o enorme valor das nossas instituições, das nossas organizações, o valor dos nossos autarcas, dos nossos empresários nestes territórios, é um desconhecimento muito grande e há um preconceito muito grande. Eu recuso a aceitar esse desconhecimento. E quando sabemos que a opinião é feita por um conjunto de meios de comunicação social que desconhece os territórios do interior. E, portanto, mais uma vez, queria agradecer e reiterar o agradecimento ao discurso do Sr. Presidente, porque salientou precisamente os pontos positivos. E mais, eu fico completamente de cabelos em pé quando muitas das vezes trazemos pessoas da Comissão Europeia ou pessoas para territórios do interior e elas ficam completamente maravilhadas com aquilo que temos. E, portanto, isso revela, ao contrário de pensarem que fico satisfeita, revela uma grande ignorância daquilo que nós temos nos nossos interiores. Portanto, eu volto a dizer, se há coisa melhor que podemos fazer é mudar esta percepção que só se conhecendo, promovendo e divulgando os exemplos e, portanto, agradeço-vos mais uma vez por serem uma parte ativa que mostra como ninguém as valências do território, como o da Serra da Estrela, e não há dúvida que estão a fazer a vossa parte para combater esta percepção errada que ainda existe. Na coesão territorial, o nosso objetivo, e reparem, nós estamos no governo, este Ministério existe há pouco mais de um ano e existe em plena pandemia, mas felizmente, mesmo com todas as cautelas, temos conseguido fazer alguma diferença que muito provavelmente não se nota, mas para se notar precisamos de tempo e precisamos de continuar a insistir nas medidas que são positivas e que o território valoriza. E, portanto, a nossa postura é de fazer política nos territórios e com os territórios, ouvindo as preocupações, há uma coisa muito importante, é que muitas das vezes as soluções, quem está no território conhece melhor as soluções para os problemas do que quem vem de Lisboa ou quem está de fora dos territórios. E as soluções não são iguais para os mesmos problemas de território para território. Portanto, este contacto, esta proximidade é muito importante, perceber as necessidades e escutar também as vossas propostas de soluções. E hoje só a pandemia que nos impede de estarmos juntos, mas mesmo assim, felizmente, graças à tecnologia, conseguimos estar perto, mesmo assim. Também é obrigação deste Ministério outra coisa, que é difícil de fazer dentro dos governos e que é a missão do Ministério da Coesão Territorial, que é o seguinte: quando vamos ao território e nos deparamos com um problema, eu não me importo qual é o Ministério e qual é o Ministro. Eu ouço e depois vou trabalhar com aquele Ministro. O Ministério da Coesão Territorial é um Ministério que não é setorial, é um Ministério transversal. Portanto, o que me interessa é o território. E quando eu vou à Guarda e há um problema ou há um projeto para o Hospital da Guarda, eu reúno e, naturalmente, que depois tenho de falar com a Sra. Ministra da Saúde, ou até antes de reunir, articulo com ela. Se estamos a falar de um laboratório colaborativo para o Instituto Politécnico da Guarda, vou naturalmente fazer pontes com o Sr. Ministro da Ciência, até porque depois a política pública é do Ministério da Saúde, é do Ministério da Ciência, mas depois é este Ministério que financia através dos fundos regionais, que são geridos a partir das regiões. E, portanto, esta articulação dentro do governo também é muito importante para a coesão. E, portanto, aquilo que pedimos para o território, que os vários atores se coordenem e trabalhem em conjunto, também é isso que procuramos fazer, que o Ministério da Coesão procura fazer no Conselho de Ministros, dando voz ao interior, fazendo sentir problemas que às vezes aqui em Lisboa, se nos ficarmos por Lisboa, não conseguem chegar ao coração do governo e, portanto, trabalhando
na procura de respostas coordenadas, coletivas, no trabalho com os outros ministérios. Portanto, o nosso compromisso é o de também trabalharmos em conjunto dentro do governo para pormos o interior no centro das preocupações do Conselho de Ministros. Acreditamos que estas formas de trabalhar são fundamentais para atingirmos o nosso objetivo e, portanto, eu volto a dizer, a coesão territorial significa isto, significa que não há um fato pronto a vestir, uma medida que é feita em Lisboa e depois distribuída igualmente por todo o território. Não. Temos que encontrar soluções, fatos à medida para os problemas. Isto é mais fácil de dizer do que fazer, porque isto significa tratar diferente o que é diferente. E muitas das vezes nós temos a tentação de fazer comparações e depois, muitas das vezes, as escolhas não nos agradam. E quando não nos agradam, normalmente é quando pedimos que seja tudo igual para todos. E, portanto, enquanto sociedade também temos que estar preparados para isto. É muito fácil dizer tratar diferente o que é diferente. Isto implica fazer escolhas, implica dizermos não a alguns e a algumas das escolhas ou das soluções. E, portanto, e daí ser tão importante, muitas das vezes, para quem está no governo, ter da parte dos territórios um consenso à volta do que são as soluções para os territórios, porque em vez de pedirmos meia dúzia de estradas, se calhar era mais fácil que todos se unissem e dissessem a prioridade número 1 é esta. E, portanto, como todos sabemos que os recursos são escassos, era talvez mais fácil para nós, nesse contexto, encontrarmos soluções para essas reivindicações. E devo dizer que no século XXI é muito mais fácil para a Ministra da Coesão e para o Governo encontrar soluções para as reivindicações que o Sr. Presidente do Politécnico fez do que para outras que no século XXI nós temos alguma dificuldade em entender como é que ainda estamos a reivindicar um conjunto, e sobretudo de fundos comunitários, que sabemos critérios muito exigentes de aplicação. E, portanto, é muito mais fácil para nós reivindicarmos e trabalharmos em projetos como um Porto Seco na Guarda, que sabem que é uma pretensão deste Ministério e que tem o compromisso do Ministério das Infraestruturas e Habitação de trabalharmos neste dossiê. Também é muito mais fácil para nós termos uma estratégia de eficiência coletiva para a Serra da Estrela, nomeadamente o PROVER, porque significa ter uma equipa dedicada para trabalhar recursos ilimitáveis e depois, por via disso, trabalhar o empreendedorismo, trabalhar a inovação, mas cuidar também do que é a tradição, cuidar também do que é a nossa história, preservar os valores com diversidade, com inovação. E, portanto, é muito mais fácil se o Presidente responder sim a trabalharmos para o VER, é muito mais fácil dizer vamos construir um laboratório colaborativo numa área onde o Politécnico possa fazer a diferença no país. É muito mais fácil para nós dizer e trabalhar nesse sentido de que os politécnicos são absolutamente determinantes para a coesão territorial e que o papel que têm na atração das empresas, o papel que têm na formação de trabalhadores cada vez mais com um perfil profissional mais adaptado às necessidades das empresas, para este governo é absolutamente vital, nomeadamente nas questões da literacia digital e, devo dizer-vos, também na formação ao longo da vida. Nós hoje, com a pandemia, nós vemos que os trabalhadores que mais estão a sofrer são aqueles trabalhadores que têm empregos precários e que têm menores qualificações ou cujas qualificações estão menos bem adaptadas àquilo que as empresas necessitam. E, portanto, estamos a falar de necessidades de formação ao longo da vida, da skills, dos testes, que os politécnicos também sabem fazer em conjunto com as empresas. Também, Sr. Presidente, também é fácil trabalharmos num projeto de regeneração urbana da zona da Torre da Serra da Estrela, porque nós estamos a falar do nosso ex-libris e, portanto, a regeneração urbana é algo fundamental para valorizar o património que ali temos. E, portanto, para permitir as perguntas e ter tempo para as perguntas, eu queria dizer-vos
que nós apostamos muito na valorização das instituições de ensino superior, no papel que elas têm nos territórios, na formação que fazem, nas pontes que fazem, na dinamização dos projetos que fazem. Queremos muito que sejam ativas. Vamos ter nos vários programas, quer no Programa de Recuperação e Resiliência, deixem-me dizer que o Programa de Recuperação e Resiliência não é a última oportunidade. Nós ainda temos verbas do Portugal 2020, teremos do Portugal 2030, continuaremos a apoiar as instituições do ensino superior, a modernização dos seus laboratórios, os trabalhos conjuntos ou os projetos conjuntos que façam com empresas. Vamos continuar a apoiar, vamos continuar a insistir nisto, a apoiar, a ter avisos dedicados só para os territórios do interior. Eu quero, porque já me fizeram uma questão, uma das medidas que nós criámos para os territórios do interior foi o Mais Coeso Emprego. No Mais Coeso Emprego, o que é que nós fizemos? Nós criámos uma medida que apoia as empresas a contratar e apoia também à liquidez. Acontece que nós tivemos, essa medida fechou em setembro e, portanto, a análise das candidaturas começou em outubro. Nós tínhamos uma medida com 90 milhões de euros, quem analisa as candidaturas são os grupos de ação local, depois quem toma as decisões são as CCDRs. E, de facto, as candidaturas começaram a ser analisadas em outubro e eu estou a acreditar que grande parte das notificações serão feitas até final deste mês. Nós tínhamos uma dotação de 90 milhões e tivemos uma procura de quase 600 milhões. Nós vamos reforçar o programa e, no centro, devo dizer-vos que as candidaturas que têm mérito, praticamente todas vão ser notificadas da sua aprovação. Eu sei que houve algumas empresas que foram notificadas de que a candidatura estava aprovada, mas que não havia dotação. Esse problema demorou a resolver-se, porque tivemos que reforçar a dotação e porque estamos em final do quadro comunitário, mas creio que em breve essas situações estarão resolvidas. E, portanto, o compromisso que aqui fazemos são muito importantes projetos como este, do Geoparque, porque são âncoras do território, valorizadoras do território, das suas tradições, da sua cultura, mas também projetos de inovação, e depois que envolvem educação, envolvem ciência, envolvem cultura, mas envolvem competitividade. Nós estamos a falar de verdadeiros projetos integrados de desenvolvimento do território. São projetos em que as pessoas estão no centro, e, portanto, depois pomos as várias vertentes a trabalhar todas para o mesmo fim. Envolvem aqui vários atores, nomeadamente as autarquias que quero voltar a cumprimentar, e, portanto, o nosso objetivo aqui é continuarmos, de facto, a ter estas medidas, e volto a dizer, eu não digo discriminação, com valorização, ou seja, abrir aviso só para o Provécio da Estrela, se ele existir, abrir aviso só para determinados territórios. Volto a dizer, o país não está preparado para este tipo de medidas, porque quando nós abrimos medidas só para os territórios do interior, eu percebo aqui centenas, se não milhares de queixas. E, portanto, há uma coisa que eu quero aqui dizer. Nós não podemos defender o interior contra o litoral, mas também não podemos tratar igual o que é diferente. Isto implica tomar estas decisões. É isso que eu quero que saibam, que estamos disponíveis a fazer e a consolidar. E, portanto, penso que tendo respondido a grande parte das questões, eu coloco-me à vossa disposição para todas as perguntas que considerem pertinentes e estou-vos grata pela atenção que me dispensaram. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ministra. Enquanto não nos chegam mais questões, embora já temos aqui algumas questões, nomeadamente relacionado com as questões das portagens, presumo que a senhora Ministra esteja a ver aqui no chat que também está no Zoom. Enquanto a senhora Ministra vê estas questões, eu também lhe colocaria, até para abrir o debate, uma questão, e que a senhora Ministra aflorou na sua intervenção, e que tem a ver com o Plano de Recuperação e Resiliência. Eu li esta semana
numa citação da Sra. Ministra, a dizer que o interior não ficou esquecido neste plano de recuperação e resiliência. E gostaria que nos explicasse neste plano o que é que se prevê em concreto para o interior, ou seja, em que é que o interior pode ser beneficiado e pode olhar para o futuro neste plano de recuperação e resiliência, e que possa de facto ser uma oportunidade para o desenvolvimento deste território. Deixaria esta questão, se puder responder, enquanto não nos chegam outras questões. Passaria-lhe a palavra, não sei se... Muito bem, eu penso que há aqui uma questão, há aqui 2 ou 3 questões em relação ao Erasmus cá dentro. É de facto uma iniciativa muito boa. Nós já existe por parte do Ministério da Ciência um programa que se chama Mais Superior e que permite aos alunos que estão no ensino superior fazer uma parte do seu estudo no interior e recebem uma bolsa só por causa dessa mobilidade. E estamos também, neste momento, a financiar bolsas de investigação até 6 meses para quem está a fazer mestrado ou fazer um documento cujo tema sejam questões do interior. E, portanto, esta questão que João Mendes aqui coloca é de facto muito, muito importante. Depois tenho aqui uma questão, depois tenho aqui uma questão de Vítor Pereira, que fez do Mais Coeso, e portanto dizer-vos que, não sendo o Ministério a tomar as decisões, as orientações que deu foi claras, e neste caso queria dizer-vos que, como já referi, as decisões finais serão tomadas em breve pela CCDRs. Depois, em relação às portagens, a Ministra da Coesão, ao contrário do que o Luís Veiga fala, a Ministra da Coesão não se colocou ao lado das finanças. A Ministra da Coesão falou verdade, talvez referindo que, e sabem que é verdade, que foi uma decisão tomada pela Assembleia da República, quando a discutiu o Orçamento de Estado, e, portanto, o que eu respondi quando me perguntaram se a medida iria ser aplicada em julho, eu respondi que sim, esperava que sim, mas reparem, se fosse possível à partida fazer uma redução de 50%, gostaria de ter sido eu a anunciá-la logo em outubro. E, portanto, são questões orçamentais que, de facto, nos impedem de ir mais à frente. E depois há exatamente a dúvida jurídica, que ainda não está, isso é uma questão do Sr. Primeiro-Ministro, de saber se a Assembleia da República pode legislar sobre uma questão que é de governo, do Executivo. E depois, também diz aqui Luís Veiga, mas eu penso que ele está a confundir-se, o Mais Coeso Emprego não tem a ver com a atração de trabalhadores, isso é o trabalhar no interior, é uma medida do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Mais Coeso Emprego, pelos números que tenho, envolverá, se todas as decisões que tiverem mérito, envolverá o apoio a mais de 4.000 postos de trabalho, e metade são no interior, portanto, os apoios à contratação, e, portanto, a questão que coloca uma medida avulsa em que vieram 25 pessoas para o distrito de Castelo Branco. Esta será a sua posição, com a qual eu não concordo. Nós damos apoio ao investimento para as empresas, depois apoio à contratação, para poder contratar, e apoio à mobilidade. Portanto, são medidas integradas. Talvez isso... Eu achava importante que quem gosta da política viesse para a política e não usasse as associações para fazer política atrás da capa de empresário. E, portanto, assumir verdadeiramente aí a sua candidatura. Depois, Domingos Adão Mendes diz que... já lhe respondi, penso eu. Eu acho que esta questão dos nossos miúdos não saberem de onde vêm as batatas que comem, nem terem uma noção do que é a ideia do campo, é de facto muito importante esta troca estes programas que permitem aos jovens
ter contacto com o interior. Aliás, nós estamos a trabalhar com os autarcas e a ideia era fazermos campos. Um problema que muitas das vezes as famílias sentem é no verão, nas cidades, os jovens estão completamente sem atividades, inúteis, e portanto era muito importante que nesses períodos eles também aproveitassem até para saber o que é viver no interior e contactar no interior. E portanto, em relação às questões que aqui tenho. E depois, o nosso moderador fez-me uma questão sobre o PRR que eu disse que não esquecia o interior. Só para vos dizer o seguinte, não esquece o interior. E nem podia esquecer, mas não se esqueçam que o PRR também resultou de um conjunto de negociações no seio da Comissão Europeia e tem regras, nomeadamente as questões sociais, que a pandemia veio agravar, sobretudo nos centros urbanos, a questão do clima, e sabem que muitos países só estão disponíveis a ser solidários se os investimentos forem para a descarbonização e para a eficiência energética, e depois as questões sociais, a questão da inclusão social. Como sabem, nós temos quase 1.000 milhões de euros diretamente e já neste momento, nós neste momento, se formos olhar para o PRR, só para territórios do interior, nós temos cerca de 2.000 milhões de euros, ou seja, cerca de 15% do PRR. E, portanto, estamos a falar de verbas que não podem ir para mais sítio nenhum. Elas, sendo o PRR aprovado dessa maneira, aquelas verbas só podem ir para territórios do interior. Portanto, estão projetos cujos beneficiários estão fora das áreas metropolitanas de Lisboa. Depois temos outras áreas que vão beneficiar o interior. Estou a falar centros de saúde, rede de centros de saúde, redes de centros de cuidados continuados. Como sabem, os territórios do interior até são os melhores locais para fazermos estes projetos, IPSS, habitação, investimentos na habitação. É muito importante que os municípios contratualizem com o IRU os programas para habitação, respostas sociais, os apoios às empresas, os cerca de 5.000 milhões que existem para os apoios às empresas são competitivos, não têm beneficiários identificados e, portanto, também seria muito interessante que os territórios também se dinamizassem para fazerem aqueles consórcios que depois abrem concurso. Portanto, aquelas agendas mobilizadoras que vêem são para envolver politécnicos, universidades com empresas em áreas onde os territórios já têm competitividade e, portanto, o valor para as empresas não tem ainda, vai ser competitivo. Vou-vos dizer, há um valor interessante para as residências universitárias. Os territórios do interior têm necessidade destas infraestruturas, portanto, também vão beneficiar destas possibilidades e, portanto, estamos a falar de um conjunto de áreas que ainda não estão fechadas no território e devo dizer-vos que a maior preocupação com o PRR é a sua capacidade de execução, não é? Vai ser a sua capacidade de execução. Muito bem, mais questões? Senhora Ministra, tem aqui uma questão que nos chegou também por via das nossas redes sociais, do Paulo Pessoa, que nos fala, quando se referiu ao trabalho transversal, que é importante, que estratégias estão pensadas para a floresta destes territórios? Aí o PRR tem uma verba muito significativa. O PRR tem, e até tem por áreas. A região centro é uma das que está, de facto, mais contemplada e bem, não é? Porque é uma região que concentra muita floresta e é uma região que tem sofrido muito com os incêndios. E, portanto, tudo o que é planos de paisagem, tudo o que é proteção das aldeias, tudo o que é gestão de faixas de combustível, em que os próprios municípios
podem ser beneficiários, mas as associações de produtores também podem ser beneficiários. Há um pacote muito significativo de mais de 600 milhões de euros só para a floresta. É uma das áreas onde eu devo dizer que tenho receio de que os recursos não sejam utilizados por falta de capacidade de absorção no terreno. E, portanto, quer as autarquias, quer as associações, quer o próprio Politécnico deve inteirar-se das regras e deve ajudar os atores do território a candidatarem-se a estas medidas. Já têm aberto medidas para, por exemplo, planos de paisagem e há avisos em que a procura é muito reduzida. Eu estou a falar de avisos de candidatura na região centro e, portanto, quando eu falo que a preocupação é, muitas das vezes, com a capacidade de absorção, é uma preocupação muito grande. Não é, muitas das vezes não são os recursos, é a capacidade de fazermos candidaturas. E, portanto, se há um momento em que há recursos disponíveis para a floresta, é este. E há outra coisa, se o Politécnico quiser ser a plataforma de divulgação das medidas que vamos ter na floresta para o PRR, teremos o maior gosto em mobilizar uma sessão de divulgação com o Secretário de Estado das Florestas e com outras entidades que estão envolvidas nestas matérias. E teremos o maior dos gostos em fazer esta divulgação e este trabalho de proximidade com os atores no território. Está bem? Mais questões? Muito obrigado, Sra. Ministra. Temos aqui uma outra questão aqui no nosso chat do Zoom e que nos pergunta que gostaria de conhecer a perspectiva da Sra. Ministra relativamente ao papel das associações empresariais regionais enquanto elementos catalisadores de projetos estruturantes entre empresas e as unidades de ID, num claro papel de transferência de conhecimento. As associações empresariais? As associações Exato. empresariais. Sim. Regionais, sim, enquanto elementos catalisadores de projetos estruturantes entre empresas e as unidades de ID. Eu penso que as associações empresariais são muito importantes, sobretudo nesta questão de capacitação e de apoiarem as empresas, muitas das vezes, a ter conhecimento daquilo que são as áreas de trabalho de uma universidade, de um politécnico no seu território. Não sendo as associações empresariais, digamos, as mais vocacionadas para ajudar uma empresa a fazer um projeto de ID ou um projeto com um politécnico ou uma universidade, são muitas das vezes a plataforma de divulgação daquilo que existe e podem ser muitas das vezes os mobilizadores para fazer essa ponte entre a academia, entre as instituições de ensino superior e as empresas. E muitas das vezes também ajudar a desmistificar um preconceito que ainda existe, muitas das vezes, de que as universidades ou os politécnicos não falam a linguagem das empresas ou não estão disponíveis para trabalhar com as empresas. Eu penso que esse é o papel das associações empresariais, divulgarem a informação, servirem de mediadores, de facilitadores, do diálogo entre as instituições de ensino superior e as empresas, e, por que não, também mobilizando e fazendo parte desses consórcios. Eu conheço, nomeadamente, bastante bem a Associação Empresarial da Beira Baixa ou outras associações, e eles têm feito, a esse respeito, um trabalho muito, muito interessante, até chamando instituições de ensino superior, chamando financiadores para explicarmos as medidas. Portanto, vejo com muito bons olhos o papel das associações empresariais nessa facilitação, capacitação, divulgação e disseminação da informação. Temos, entretanto, vão chegando cada vez mais perguntas. Sra. Ministra, tem aqui uma pergunta de Elizabeth Silva, da Comissão Nacional da Unesco, que saúda a intervenção da Sra. Ministra, abordando uma temática que faz parte do ADN dos Geoparques Mundiais da Unesco, relativamente ao papel desempenhado por estes territórios da Unesco, seria muito positivo
que estes pudessem, de facto, serem mais envolvidos em matérias já abordadas ao longo desta conferência, dada a proximidade com as comunidades locais, por exemplo. Neste sentido, encarregando os geoparques como territórios de resiliência, como poderão estes serem ouvidos pelos decisores políticos, quer a nível do poder local ou central, e poderem as suas sugestões e dados ser tidos em conta nas medidas e políticas a implementar, como riscos, alterações climáticas, coesão territorial, entre outros. Muito bem. Cumprimento a doutora Elizabeth, que conheço e cujo papel tem sido fundamental nestas classificações. Isto tudo depende das regiões, mas do conhecimento que eu tenho tido, tem sido dado algum destaque e até alguma discriminação e valorização destes geoparques, nomeadamente nos investimentos que são feitos, até porque a partir do momento em que os territórios têm a classificação, os atores do território mobilizam-se para manter a valorização desses territórios. E, portanto, parece-me que os territórios que têm estas classificações, sendo estratégias de eficiência coletiva, porque isto são projetos conjuntos, devem ser integrados, quer no âmbito das comunidades intermunicipais, quer nas plataformas de discussão pública das estratégias regionais, porque estamos a falar quando olhamos, por exemplo, para o Geoparque da Natur Tejo e da Serra da Estrela, nós estamos a falar de praticamente grande parte do território da Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa, e, portanto, estamos a falar 16 municípios. Exatamente, estamos a falar de uma fração importantíssima do território, e, portanto, parece-me que a estratégia destes geoparques tem que ser afinada e alinhada com as estratégias subregionais e regionais. Penso que não haverá dificuldade, até porque os atores que estão no geoparque são os autarcas, são os politécnicos, são muitas das vezes os mesmos atores que estão noutros contextos, no âmbito da comunidade intermunicipal, no âmbito do Conselho Regional da CCDR. Parece-me que não há dificuldade em fazer chegar e, portanto, há que trabalhar nesse sentido. Não vejo dificuldade em integrar as estratégias e a importância que estes geoparques têm na resiliência dos territórios, mas não só. E aqui resiliência incluímos tudo, a sua valorização, o equilíbrio dos ecossistemas, mas também a competitividade dos territórios, preservando o valor destes territórios, entre eles o valor natural e ambiental que estes territórios têm. Muito obrigado, Sr. Ministro. Aqui mais duas questões que nos foram colocadas nas nossas redes sociais. Uma pergunta da Telma Afonso, como fixar os jovens nos territórios do interior? Perguntam alunos do 12º ano do curso profissional de turismo da Escola Secundária Quinta das Palmeiras da Covilhã. Portanto, uma pergunta diretamente dos nossos alunos, perguntar como fixar jovens no interior. A única maneira, a melhor maneira de fixar um jovem é ter uma perspectiva de carreira nos territórios e, portanto, é tentando estimular o aumento de capacidade das empresas que já existem e ou atrair empresas para estes territórios. É muito mais fácil para nós, eu penso que é muito mais importante começar por valorizar quem está nestes territórios e, portanto, criar medidas de apoio ao incentivo ao investimento e medidas de apoio à contratação. Aquela medida de que vos falei há pouco, do mais coeso emprego, que é de apoio à contratação, tinha uma característica que valorizava os jovens que fossem formados nos politécnicos ou nas escolas profissionais. Outra medida de que também falei um bocadinho en passant, que é trabalhar no interior, que apoia a mobilidade de pessoas do litoral para o interior. Se um jovem que não é do interior, que é do litoral, for estudar para uma instituição de ensino superior do interior e quiser ficar a trabalhar no interior, a empresa que o contratar esse jovem tem direito a esse apoio e a empresa tem também direito ao apoio. Ou seja,
Uma das medidas que temos é ajudar as empresas no apoio à contratação e depois ajudar à mobilidade de pessoas que vão do litoral para o interior. Sabendo nós que não é fácil hoje para as pessoas fazerem essa mobilidade, mas que em contexto de pandemia temos mais famílias disponíveis a fazer de facto esta mudança. E reparem, muitas das famílias mudam e nem sequer se candidatam a estas medidas. Ignorar isto é ignorar o óbvio. Em todos os territórios em que eu tenho visitado, o que nos é dito pelas pessoas é que eu, por exemplo, há dias estive na Lousã e o que me foi dito por uma senhora de uma imobiliária é que tinha procura para 5.000 casas na Lousã. Uma procura nova para 5.000 casas. Não tinha uma procura de 5.000 casas que não tinha resposta. E, portanto, e depois tinha, por exemplo, o centro de saúde tinha novas inscrições, tinha dezenas e dezenas de novas inscrições no centro de saúde. Claro que isto não é suficiente, mas é, de facto, são boas perspectivas, até porque as mudanças que queremos fazer demoram imenso tempo nestes territórios, mas a única maneira que temos de fazer é fixar as pessoas que cá estão, impedir que elas saiam. E daí ser tão importante termos os politécnicos ou as universidades onde elas podem estudar, e a seguir temos as empresas, ou termos o setor social, que também emprega muitas pessoas, onde essas pessoas depois possam exercer a sua carreira profissional. E depois termos aquilo que todos que temos que ter, mas que no interior temos um problema grave, que é o problema da mobilidade. Nós não temos transportes públicos e, portanto, nós no interior há um problema que temos mesmo que resolver, que é o problema da mobilidade. E que se coloca, sobretudo, às pessoas que não têm esses meios, sobretudo uma população mais envelhecida. E aí temos que trabalhar muito nessa área. Mas penso que procurei dar resposta à questão. Temos também apoios à criação do próprio negócio, ou seja, muitas pessoas criam o próprio negócio e, portanto, temos também esses apoios. E temos também apoios. Isso existe em várias cidades, espaços que os jovens podem utilizar, são espaços de coworking, ou são ninhos de empresas, ou são incubadoras. Em quase todas as cidades temos espaços desses, em que os jovens podem criar o seu próprio posto de trabalho, ou o seu próprio negócio, e usar esses espaços para onde pagam uma renda, onde muitas das vezes é uma renda simbólica, e, portanto, essa também é uma forma, e estes espaços são muitas das vezes dinamizados por autarquias locais, mas também temos politécnicos e infraestruturas científicas e tecnológicas a oferecer estes espaços. Senhora Ministra, sei que tem o seu tempo também limitado. Muitas outras questões haviam de certeza para ser colocadas, e estaríamos aqui certamente muito mais tempo a poder discutir. Eu agradeço-lhe mais uma vez a oportunidade de ter estado connosco, o facto de aceitar o nosso convite, e obviamente que não faltarão oportunidades para visitar estes territórios, neste caso em concreto o Estrela Geoparque. E não faltarão também oportunidades para discutirmos seguramente o papel dos geoparques no futuro das estratégias de desenvolvimento territorial do próprio interior, quer pela natureza dos próprios geoparques, quer pelo seu conceito que está na base da classificação da Unesco e que vão ao encontro daquilo que começou exatamente a dizer na sua intervenção, enquanto espaços de ciência, de educação e de cultura, porque de facto é aí que reside o futuro deste território. E no caso em concreto do Estrela Geoparque, esta relação com duas instituições do ensino superior, o Instituto Politécnico da Guarda, a Universidade da Beira Interior e os 9 municípios que fazem parte deste território, que estão desde 2016 a fazer um trabalho notável em torno do desenvolvimento territorial e em torno daquilo que é mais importante no território, que são as comunidades e as populações. Senhora Ministra, muito obrigado mais uma vez.
espero que possa em breve nos voltar a visitar e contar com a sua presença em futuros eventos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Obrigada. Deixem-me só felicitar mais uma vez a iniciativa e dizer à Associação Geoparque Serra da Estrela que pode contar com esta Ministra, pode contar com a CCDR e aos seus autarcas naquele prover que ambicionam e vão em frente, não desistam, porque esse é o caminho da valorização, de enfrentar obstáculos, de tratar diferente o que é diferente. Parabéns por não terem desistido, porque o fizeram quase sem meios, quase só com o apoio das autarquias e, portanto, eu quero dar-vos os parabéns, porque fizeram e agora é a altura de nós estarmos ao vosso lado e estaremos certamente. Um grande abraço de amizade. Sim, muito obrigada. Muito obrigado nós. Até breve, Sr. Ministro. Muito obrigado.